Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edgar Ismanioto para o Frontcast. Quero conversar com vocês hoje sobre a geopolítica do Tibete. O Tibete esteve muito em voga nos últimos dias, em grande parte por causa de um vídeo do Dalai Lama, que é o líder religioso máximo dos tibetanos e até pouco tempo atrás também era o líder político, né, dos tibetanos, e que gerou muita polêmica pelo ato execrável que o vídeo mostra, né, que foi aventado, entretanto, que poderia ser um ato próprio da cultura tibetana mal interpretado, né, ou que o Dalai Lama já estaria, por causa da idade avançada, esclerosado, né, ou né, a má interpretação do vídeo tomado de outra cultura que não a cultura própria. Né. Foi aventada a possibilidade de algumas pessoas falar, então vamos retirar o prêmio Nobel do Dalai Lama, devemos então fazer alguma forma de que ele seja julgado, né? E foram várias questões aí foram aventadas em diversos vídeos pela internet. Tá? E é lógico que condenamos aquele ato, tá? Mas a nossa discussão aqui, nós vamos encaminhar ela para a questão geopolítica. Tá? Vamos encaminhá-la para as questões geopolíticas. Vamos aproveitar essa polêmica para encaminhá-las para as questões geopolíticas. Então, primeira questão que me chamou muita atenção é que muita gente, principalmente pessoas mais à esquerda, de diversos canais do YouTube, das redes sociais, né, a partir desse ato, né, que é um ato condenável, né, e que o Dalai Lama deve sim responder por este ato, muita gente usou desse ato para condenar o povo tibetano. E isto, gente, é muito perigoso, né? E isto não é interessante de se fazer, isso não é legal de se fazer. Eu vi muita gente, assim, comentários tipo, olha, o mal ocupou foi pouco, os chineses estavam certos em ocupar o Tibete, tá? Em suprimir a cultura tibetana e etc. Bom, quando você pega um líder, um ato de um líder, né, que é condenável, e transfere esse ato como forma de julgar todo um povo, pessoal, isso não pode ser feito, tá? Isso não deve ser feito, bom? Porque, né, você está aí transferindo a culpabilidade de uma pessoa para todo um povo. Isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se depara com vídeos em que as pessoas fazem isso. Então, a culpabilidade do Dalai Lama sobre o ato que ele cometeu, né, é dele enquanto indivíduo, enquanto pessoa, não do seu povo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Tibete. Então, primeira questão, o Tibete foi então ocupado aí pela China, tá? Nos anos 50. Então, o que muitos desses grupos, essas pessoas que eu vi principalmente aí do lado mais à esquerda falavam, era o seguinte, que a China tinha libertado o Tibete de uma teocracia. Sim, o Tibete era governado por uma teocracia. Sim, era uma teocracia que muitas vezes cometiam excessos como diversos regimes políticos, teocráticos ou não, cometeram ao longo de séculos, inclusive a própria China. Ou alguém aqui nunca ouviu falar da Revolução Cultural e dos milhões de pessoas mortas pelo mal? Como se isso não tivesse existido. Então, você justificar a ocupação do Tibete porque os chineses eram, digamos assim, mais iluminados, né, do que os tibetanos, é o mesmo tipo de argumentos que os ingleses, os franceses usaram para ocupar a África e boa parte da Ásia. Tá bom? É o mesmo tipo de argumento que essa mesma esquerda condena quando é os Estados Unidos que justifica ir ao Iraque ou ao Afeganistão ou se posicionar contra o Irã para levar a democracia contra a teocracia afegã ou contra a teocracia iraniana. Percebem isso? Então, eu não estou me posicionando de um lado ou de outro aqui, estou dizendo que nós devemos ter coerência nos argumentos. Tá?
E que dois argumentos aí? Você condenar primeiro um povo por uma liderança, né? Você, por um ato, é, por um ato execrável que uma liderança faça, você vai lá e condena todo um povo, né? E ao mesmo tempo você justifica a ocupação de uma outra nação, né, a partir de um ideário de que a nação ocupante está levando uma posição política mais iluminada, porque você concorda com aquela posição política, né? Ambos são coisas muito perigosas de fazer, até porque quando você faz isso, esse mesmo pessoal que faz isso quando é a China ou a Rússia atacando outro país, condena quando é os Estados Unidos, sendo que eles se usam dos mesmos argumentos. Tá? E isso a gente tem que perceber, pessoal, porque senão a gente faz análise geopolítica como se estivesse fazendo torcida para um lado ou para o outro. E não é assim, se a gente quer fazer uma análise geopolítica independente e coerente. Ok? Então vamos lá. Então, o que é o Tibete? Gente, primeiro, a questão da independência do Tibete que é sempre colocada. O Tibete, ele está num lugar ali, né, que é o chamado Planalto Tibetano, que é inclusive a região mais alta do mundo ali. Né? Ele fica entre diversos países. Vai aparecer um mapinha aí para vocês. Então, esse é o mapa atual ali. Você tem a China aí à direita, né? Depois à esquerda você tem a Índia, principalmente. Aí você tem o Tibete faz fronteira com Nepal, Butão. Então você vê que ele está numa região aí que sempre foi uma região de muito movimento. Então, ao longo da história, o Tibete foi ocupado pelos nepaleses, pelos mongóis, pelos próprios chineses. Tá? Mas existe um consenso entre os historiadores que desde 1912 o Tibete era de fato uma nação independente, ainda que tinha sido independente em vários outros momentos, mas como está numa região ali muito conflituosa, ele passou por aquelas questões de em momentos estar sob ocupação de outra nação e em momentos estar independente para depois voltar sob ocupação, o que não é diferente da história de todos esses países que estão aí. A própria Índia antes estava sob ocupação britânica até o 47, né? 47. Bom, depois eu coloco aí o dado, se não é essa data exata da independência da Índia, mas é por aí. Bom, então você tem ali toda uma questão de uma região que sempre teve muita movimentação, a formação de grandes impérios, alguns, inclusive o maior do mundo, que foi o Império Mongol. Então você teve sempre esses povos, horas estavam independentes, horas não independentes. É muito diferente da própria história da Europa, que só teve as nações mais ou menos consolidadas ali depois do Tratado de Versailles, tá bom? Então, a partir de entre 1912 e 12, até 1950, o Tibete foi de fato uma nação independente. Foi quando então ele foi ocupado pelos chineses. E aí a independência tibetana foi retirada quando os chineses ocuparam o Tibete. Tá? Logo ocupando o Tibete, os chineses, a fim de administrar, dividiram o país, né, entre outras províncias. Então hoje o Tibete, que os chineses dizem ser uma república autônoma, é só metade do Tibete que realmente é o Tibete histórico que eles ocuparam. Vai aparecer aí também no mapa para vocês. O resto foi se formando outras províncias que estão aí em diversas cores, como apareceu no mapa. Então, partes do Tibete formou mais 2 províncias, né? E foi outras partes incorporadas a outras províncias chinesas. Então, o Tibete, que é hoje os chineses falam, mas o Tibete hoje é uma república autônoma, corresponde só à metade do Tibete histórico. E outra coisa, a população tibetana é de cerca de 5 milhões, enquanto a de chinesa, principalmente os 80% da etnia Han, é muito mais que 1 bilhão. Né? E os chineses cada vez mais têm mandado pessoas para essa região do Tibete, da etnia Han. Né? A questão é até quando, né, a população chinesa aí não vai ser muito maior do que a população tibetana original. Tá?
E veja, por isso que eu falo para vocês que quando eu vejo pessoas de esquerda dizendo que a China está certa em ocupar o Tibete que, né, que tem essa política, ao mesmo tempo critica, né, outras nações que têm política semelhante a essa por não serem comunistas, é o que eu digo para vocês que é uma análise geopolítica enviesada ideologicamente, tá? Então, mas vamos lá, vamos para a geopolítica. Quais são os interesses da China no Tibete? Primeiro interesse, a geopolítica hídrica. Tá? Então, vai aparecer um outro mapa aí do Tibete. Estão vendo esse mapa? Esse mapa mostra os rios que passam no Tibete. Gente, o Tibete, como ele está num planalto, ele tem diversas nascentes, né? E essas nascentes, elas vão perpassar, vão ser as nascentes dos rios mais importantes daquelas regiões. Rio Yangtze, Rio Amarelo, Rio Indo, Rio Mekong, Rio Brahmaputra, o Rio Ganges, né? E o Rio Salween. Todos esses rios nascem ali. Então, se a China controla o planalto tibetano, ela controla as fontes de água para todos aqueles lugares. Se ela perde o planalto tibetano, ela perde este controle das fontes de água. Percebem isso? Então, por que o interesse da China pelo Tibete? Libertar o povo tibetano e levar as luzes ao povo tibetano? Não. Controlar os recursos hídricos do Tibete. Tá? Então, essa é a grande questão. Né? É a questão histórica assim, mais comum. Né? Um povo militarmente fraco quando habita uma região rica em recursos, seja esses recursos, às vezes recursos minerais, ou às vezes como aqui recursos hídricos, ela se torna um alvo fácil para o império mais perto ali dela, para a ocupação. Gente, essa história é tão velha quanto a própria humanidade, né? Bom, depois, um outro fator geopolítico importante. A disputa China e Índia. A Índia e a China têm territórios ali em disputa. Tá? Inclusive, agora vai aparecer um outro mapa do lado, que vocês vão ver aí. Tem Vejam aí no mapa onde está o número 1, que é a região conquistada pela China, a Índia, né? Foi incorporada. O númerozinho 2, aí perto do Butão, que é um território da Índia reivindicado pela China, que a China diz que é parte do seu território. E o número 3 é onde está a sede do governo tibetano no exílio, que eu vou falar depois mais sobre o governo tibetano no exílio. Tá? Então, você tem aí um conflito, e vira e mexe, existem pequenos escaramuças na fronteira entre a Índia e a China. E veja bem, se o Tibete tivesse sido uma nação independente, aí também está mostrando de rosa o povoamento, né, do Tibete, onde o Tibete teria se constituído como um estado tampão entre a Índia e a China. Mas, o que seria, talvez geopoliticamente, no conflito dos dois países, poderia ter sido até evitado conflitos futuros entre eles, né? Mas os indianos então disputariam uma grande influência sobre o Tibete, e o Tibete poderia escolher se alinhar à Índia, né? E lembrando que os recursos hídricos da China, né, têm suas nascentes aí no Tibete. Então, por isso da ocupação do Tibete pela China, no momento em que a Índia não podia fazer o mesmo, que ela ainda estava sob ocupação britânica, né? Ela ainda estava ali no início da sua independência, ali no final da sua ocupação pelos britânicos. Tá bom? Inclusive, é por isso, pessoal, que o governo indiano permite que o governo tibetano no exílio fique ali na Índia. Por quê? Porque enquanto esse governo tibetano no exílio estiver ali na Índia,
é uma carta na manga dos indianos. Porque se os chineses, por exemplo, resolvessem invadir aquele território que eles dizem que é deles, e que é um território que a Índia considera dele, a Índia poderia inflamar os tibetanos a uma revolução interna, a lutas internas e causar várias dificuldades à China. Então, ter o governo tibetano ali é uma troca, né? Também é um uso geopolítico que a Índia faz dos tibetanos no exílio. Tá? Então, é este o motivo da Índia, né, a segurar os tibetanos, até porque a Índia, a maioria da população dela nem é budista, apesar do Buda ser indiano, né, a maioria da população indiana não se converteu ao budismo, ela é hinduísta, né, enquanto os tibetanos são budistas, ainda que uma corrente própria do budismo tibetano, que é o lamaísmo. Tá? Então, dentro dessa geopolítica ali, para a Índia manter o governo do exílio tibetano no seu país serve como um fator de como um fator de pressão geopolítica sobre a China. Tá? Inclusive, segundo algumas fontes, cerca de 10 mil tibetanos servem nas Forças Armadas chinesas, ou seja, você teria pelo menos 10 mil pessoas militares tibetanos treinados, caso fosse necessário, em uma guerra, por exemplo, se os indianos quisessem enviar essas tropas para lutar dentro do território do Tibete histórico contra os chineses, você teria aí pelo menos 10 mil tibetanos, né? Historicamente, já treinados militarmente, já que eles fazem parte das Forças Armadas da Índia. Então, aí você tem duas questões. Então, da importância do Tibete para a China. A questão hídrica e a questão das próprias relações com a China, da ocupação desse planalto, que é muito importante, né? Ali para que a China projete poder, né, no subcontinente indiano. Tá? Assim como Taiwan, que é o outro ponto de foco, é importante para que a China, então, tenha maior poder sobre o Pacífico ali, principalmente sobre o mar da China, propriamente ali, né, onde está Japão, Coreia, Filipinas, etc. Projete poder, né, para o Pacífico. Agora eu quero falar de uma outra questão nessa disputa, que é o que eu chamo de geopolítica da metafísica. Tá? Por quê? Existe uma questão que podemos colocar aí, só para entender, vamos tentar entender. O Dalai Lama, tá? Ele é o líder político e espiritual do Tibete. Atualmente só líder espiritual e não mais o líder político. E depois eu vou explicar isso para vocês. Mas ele o foi desde que ele nasceu. Por quê? E eu recomendo para vocês assistirem os filmes do Pequeno Buda ou 7 anos no Tibete para entender um pouco essas questões. Né? Eu li muito sobre o Tibete, sempre li muito sobre o Tibete. Inclusive, as minhas leituras começaram com um místico esotérico e esoterista tibetano, né, chamado Lobsang Rampa, né, que era um escritor, né, que depois era um escritor britânico que escrevia muito sobre o Tibete. Né? O Lobsang Rampa tinha dezenas de livros sobre o Tibete, acho que eu devo ter lido uns 20 livros dele sobre o Tibete. Então, eu li muito sobre essa questão da cultura tibetana e depois eu fui ler outros livros, né, acadêmicos, etc., sobre o Tibete. Esses eram livros mais populares sobre o Tibete, digamos assim. Mas lá ele falava muito dessa questão mística de reencarnação, etc., nesses livros do Tibete. Então, qual que é a questão? O budismo tibetano é reencarnacionista, o lamaísmo. Então, quando um Dalai Lama morre, né, ele deixa pistas para quando será a data da sua reencarnação. Então, aí, um grupo, né, dos lamas, digamos assim, mais desenvolvidos e tudo mais, vão atrás de achar essa criança, que pode ser uma criança de um povoado, como o próprio Dalai Lama era, uma criança do interior, uma criança pobre do interior e tudo mais, uma criança filha de camponeses,
Eles levam geralmente os objetos que eram do Dalai Lama, e se essa criança identificar esses objetos é porque ele é a reencarnação do Dalai Lama. Então, em um hiato aí de poder, né, o país era governado, né, pelo segundo em comando, que era o Pancho, tá? O Pachalama. Tá bom? Que eu vou falar depois um pouquinho sobre isso. Bom, então o Dalai Lama diz, mas esse é todo um ritual que acontece aonde? Dentro do território tibetano. Por quê? Povos como o tibetano, que são povos autóctones, são povos nativos, eles têm uma relação muito grande com a terra. Por exemplo, os nativos americanos, se a gente vai ler a história dos índios Sioux, os Sioux ou Dakotas, eles lutaram durante um meio século contra o exército americano muito mais poderoso para proteger as montanhas negras, né, as Black Mountains. Por quê? Os brancos queriam o ouro que estava lá, mas a questão deles não era o ouro, a questão deles era a terra sagrada. Então, e por isso o atual Dalai Lama já falou que sim, tanto o futuro Dalai Lama ele pode reencarnar, né, dentro do Tibete, como ele pode reencarnar fora do Tibete. E aí você começou uma disputa, tá, sobre essa questão da reencarnação. Por quê? Se o Dalai Lama reencarnasse dentro do Tibete e fosse educado pelos chineses, ele poderia então admitir, né, o governo chinês, e acabava toda a disputa. Os tibetanos no exílio iriam reconhecer ele como Dalai Lama e tudo mais. Se ele reencarna fora e é educado pelos tibetanos no exílio, então você continua com o problema dos tibetanos no exílio ali, que apesar de ser uma espinha pequenininha, né, de ser um espetinho pequenininho, né, no pé dos chineses, é um espeto no pé dos chineses, né. Então, você tem aí toda essa questão, né, do Tibete. Inclusive o Dalai Lama fundou um grupo, né, na Suíça, um grupo de busca da verdade, né. Então, pessoal, por que o Dalai Lama criou esse grupo na Suíça, né, né, para identificar então qual seria o próximo Dalai Lama? Isso aí dentro dessa questão da geopolítica, né? Em 1989, após a morte do 10º Panchen Lama, e o Panchen Lama é o segundo em comando da tradição espiritual, né, dos tibetanos, né? Após a sua morte, o Dalai Lama, e junto com outros monges tibetanos, identificaram uma criança que estava dentro do Tibete, né, como a reencarnação do Panchen Lama, né? Depois, logicamente. Então, essa criança, entretanto, de acordo com os americanos, tão logo ela foi identificada, o Partido Comunista Chinês, digamos assim, suprimiu todo o contato com essa família. Ninguém mais sabe onde está essa criança, essa família. E eles nomearam um outro Panchen Lama no lugar dessa criança. O que é lógico não funciona quando nós estamos falando de uma cultura tradicional. Tá? De uma cultura tradicional, e como toda cultura tradicional tem seus próprios meios de identificar a reencarnação, né, dos seus líderes aí. E aí, em 2007, o Departamento de Assuntos Religiosos do governo chinês criou um documento, né, onde eles dizem que, devido ao impacto grande dessa questão das reencarnações de figuras religiosas tibetanas, qualquer reencarnação tem que ser aprovada pelo Conselho de Estado chinês. Né? Então, de acordo com esse documento, né, vai ser o governo chinês, que vai selecionar, né, reconhecer e educar as figuras religiosas tibetanas que serão, né, passarão por esse processo da reencarnação. Tá? Inclusive, monges, né, que estão no Tibete, que estão ali sobre o governo chinês e sob a orientação chinesa, é que vão estabelecer esse processo. Tá? Então,
é uma forma, né, do governo chinês dominar os tibetanos, também nesse processo que é um processo religioso, espiritual, metafísico. Então veja bem, além do controle político, social e econômico, o governo chinês vai estabelecer também o controle sobre a escolha dos líderes espirituais tibetanos, dentro da sua própria tradição, né? Eles que querem fazer essa escolha. Então, aí você então tem essa geopolítica, né, da metafísica, né? Você está querendo controlar, inclusive, essa questão da própria metafísica desse povo. Por isso, o Dalai Lama diz que não será reconhecido, né, esse grupo chinês, essas orientações, né, porque diz inclusive que o tipo de escolha que o governo chinês quer fazer é um tipo de escolha que outros imperadores de outras dinastias já tentaram impor, né, ao governo tibetano, e que isso não mais será feito. Então aí você tem o governo chinês, né? Os chineses então ocuparam o Tibete pela questão do domínio hídrico, pela questão do domínio territorial. O Tibete também tem muitos recursos naturais, minerais, né? E pela questão ali de você se projetar ainda mais para dentro do subcontinente indiano. E aí, além do todo o domínio cultural, político, etc., eles também tentam este domínio sobre os próprios processos metafísicos dentro do Tibete. Tá? Então, e o Tibete hoje? Então, você tem uma parte do Tibete, vai aparecer no mapa aí, que é a região autônoma do Tibete, dentro da China, mas no qual, gente, a maioria dos cargos, os cargos relevantes de governo são ocupados por chineses, né, da dinastia Han, ou da etnia Han. Tá? E ao mesmo tempo, né, eles têm toda uma política de mudar, né, de levar pessoas chinesas da etnia Han para morar no Tibete, tá bom? Para morar nessas regiões que antes era do Tibete. Até que provavelmente vai chegar um tempo em que os tibetanos vão ser minorias dentro ali dessas regiões que antes eram o Tibete, né? Já hoje em dia se calcula por volta de 5 milhões de tibetanos nessa região. Agora, no exílio, você tem cerca de quase 200 mil tibetanos na Índia, mais uns quase 20 mil no Nepal, uns 2 mil no Butão, uns 9 mil nos Estados Unidos, uns 5 mil no Canadá, uns quase 2 mil na Suíça, em Taiwan também, um pouco mais que 1.000, e outras minorias no mundo inteiro, né? Provavelmente inclusive aqui no Brasil, não tenho certeza, né? Se alguém conhece aqui colônias tibetanas no Brasil, pode me comunicar, né? Comunicar a gente aqui do Frontcast. E como que é o governo tibetano no exílio? Em primeiro lugar, o governo tibetano no exílio ele não é mais uma teocracia, tá? Ele é uma democracia parlamentar. Bom, o Dalai Lama, ele hoje não é mais o chefe de governo, ele é o chefe de Estado apenas. É como o rei da Inglaterra, né? E o chefe religioso. Como o rei da Inglaterra é também, não sei se vocês sabem, mas o rei da Inglaterra, ele é também o líder religioso ele é o líder, né, religioso da Igreja da Inglaterra, né? Então, e ao mesmo tempo, né, o chefe de Estado, e o Dalai Lama também, né? Então, o Dalai Lama foi sim o chefe de governo também durante praticamente todo o século XX desse governo do exílio, mas a partir aí da entrada no século XXI, se começou então a se eleger um conselho, né? Dentro desse conselho, se a população votava para chefe desse conselho, né? O que seria o equivalente então a um primeiro-ministro, né? Votava num líder desse conselho, que é chamado, eu não sei bem se a minha pronúncia é tibetana, tá? Sikyong, né? Que seria o líder político do governo desse conselho, que é o Kashag, né? Seria aí o líder político, e ele nomeia
os seus, o, os seus 7 columns, que seria equivalente aos outros ministros, né? Como acontece em qualquer governo parlamentarista, né? O primeiro-ministro, né, no caso, muitas vezes é nomeado pelo parlamento, que ele é eleito por voto direto, né, o chefe do conselho, eleito pelos votos dos tibetanos no exílio. Aí ele nomeia os outros 7 columns, que é o equivalente a ministros, tá? E você tem um poder judiciário e um parlamento funcionando também, né? E essa eleição é a cada 5 anos. E o Dalai Lama, é lógico que ele tem toda a questão de líder espiritual, tá bom? E é esse o sistema do governo tibetano no exílio, né? Gente, e o futuro do Tibete? Vamos lá. Bom, é muito pouco provável que o Tibete vai conseguir a sua independência, até porque a China está se transformando na maior superpotência mundial, a rivalizar aí com os Estados Unidos. Provavelmente vai haver aí, os dois vão disputar o próximo século, né? Esse século XXI está se iniciando aí com a disputa entre os dois. Provavelmente no século XXI e XXII nós vamos ver aí essa disputa entre China e Estados Unidos pelo domínio, né, do geopolítico mundial, né? Talvez com outros agentes de peso também, né? Índia, Rússia e quem sabe o próprio Brasil, né? Desse mundo que vai ser um mundo cada vez mais multipolar, mas mesmo assim China e Estados Unidos, né, nesse mundo multipolar, eles têm um destaque, né? Além que vai um pouco além de Índia, até mesmo que muitos analistas dizem que provavelmente a China aí, ou a Índia consiga também um desenvolvimento muito grande, tanto quanto a China, tá? Mas é muito provável que nesse cenário o Tibete vá se constituir como nação, que um dia... O que se tem hoje, que o Dalai Lama luta para isso, e os tibetanos, o governo tibetano exílio, é para que o Tibete consiga cada vez mais autonomia naqueles sistemas de uma nação, dois sistemas políticos, como é China e Hong Kong, China e Tibete. Deveria para o Dalai Lama ser assim, tá? Mas eu penso que é mais provável que essa situação do governo tibetano no exílio continue, né? Aí, digamos assim, pressionando, e que você continue durante talvez aí muito e muito tempo com o governo tibetano no exílio. Não significa que no momento futuro, né, os tibetanos não possam conseguir de volta a uma autonomia, né? A gente se lembrar no caso do povo judeu, que ficou 2000 anos, né, sem exilado, e depois conseguiu voltar ao seu antigo território, né? Mas os tibetanos hoje é muito difícil, né? Eu vejo a situação deles assim, pelo fato da China ser uma grande superpotência, eles têm menos chances ainda do que um outro grande povo que também não tem autonomia, que são os curdos, de conseguirem ver aí nascer uma nação independente, tá bom? Mas é isso. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí, vai ajudar vocês a entender um pouco dessa questão da geopolítica do Tibete, né? Lembrando só, para a gente encerrar o vídeo, 3 pontos da geopolítica. O ponto dos recursos. O Tibete é importante para a China por causa dos recursos hídricos, principalmente, e também recursos minerais, tá? O ponto de o Tibete ser importante porque ele projeta a China para dentro do subcontinente indiano. E essa geopolítica da metafísica, que eu quero voltar futuramente a essa questão, porque eu acho que no mundo hoje da geopolítica a gente fala de muitas questões, mas a questão da geopolítica religiosa, da metafísica, etc., ela é deixada de lado por muitos analistas, e ela precisa ser colocada também porque ela é muito importante, tá bom? Muito mais até do que às vezes se deixa transparecer, né? Tem muitas entidades, por exemplo, que apesar de não serem de terem um poder metafísico, digamos assim, e isso projeta em poder geopolítico, o caso da própria Igreja Católica, né? Lembro que tem uma história popular que diz que certas vezes o Stalin perguntou, mas quantas divisões tem o Papa? Nenhuma, né? Mas a União Soviética acabou e a Igreja Católica continua aí firme, forte, com um grande poder
e geopolítico, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, sempre aqui no Frontcast. Até, pessoal. E não se esqueçam, eu já ia me esquecer, não vou voltar, né? Dá o like, né? Aí, isso ajuda muito o canal. Tá? Comente, né? Gostou do vídeo, não gostou? Comente e se inscreva no canal. É muito importante para a gente crescer enquanto canal de geopolítica, defesa e história militar, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo, aqui no Frontcast.